Com maioria na CPMI do 8 de janeiro, deputados e senadores da base do governo votaram em peso para aprovação do relatório da senadora Elisiane Gama. Foram 20 votos a favor, 11 contra e uma abstenção. O parecer aprovado pede o indiciamento de Jair Bolsonaro e de 5 ex-ministros do ex-presidente da República, além de outras 55 pessoas. Agora, o documento será enviado para diversas instituições que avaliam e decidem pela apresentação ou não das denúncias baseadas no parecer, entre elas o Ministério Público e a Advocacia Geral da União. Para falar sobre esse assunto, a gente tem entrevista aqui agora em Oeste Sem Filtro. Bom, nós vamos conversar com o deputado Nicolas Ferreira. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, obrigado. Um prazer estar aqui com o pessoal do Oeste Sem Filtro. Boa noite a todos. Bom, deputado, o relatório da senadora Elisiane Gama foi aprovado na tarde de hoje. Até acompanhei um pouco a sua declaração hoje na sessão da CPMI do 8 de janeiro. Entre vários fatos, eu gostaria de perguntar para o senhor o que mais chamou a atenção nesse relatório que foi votado hoje, de mais de 1.300 páginas, apresentado pela relatora Elisiane Gama. Olha, o que mais chamou a nossa atenção, nos chocou, não foi o que estava nele, mas sim o que se ausentou dele. Basicamente, você tem o indiciamento, por exemplo, do Jair Messias Bolsonaro, que não foi ouvido, que nenhuma testemunha ocular do dia 8 o acusou de nenhum crime, não há nenhuma prova anexada ao relatório de que ele foi o mentor desse golpe fantasioso que a esquerda tentou implementar e levantar essa narrativa, mas ainda assim foi indiciado. Contudo, as omissões foram mais latentes ainda, como por exemplo o G. Dias, o general do Lula, que foi demitido pelo Lula após ser descoberto uma imagem que vazou até então, aí saiu nas redes sociais dele lá dentro do dia 8 de janeiro, no Palácio do Planalto. E ele não foi indiciado porque não tinha nenhum tipo de prova material, segundo a relatora Elisiane Gama. E também as omissões claras da Força Nacional de Segurança, que tem o seu chefe, o Flávio Dino, ministro da Justiça, que disse que estava lambendo os dedos para poder ir depor na CPMI, mas que não veio. Ou seja, o relatório fica completamente descredibilizado, uma vez que uma pessoa que estava lá dentro não foi indiciada e o Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, foi indiciado. Ou seja, um relatório completamente parcial, mostrando que o intuito da CPMI foi totalmente desvirtuado. Não foi para poder investigar os atos do dia 8, mas somente mais uma arma, uma estratégia para poder rotular manifestantes de direita como terroristas, para poder rotular e desgastar a imagem do então presidente Bolsonaro e fazer com que as pessoas tenham medo de irem às ruas. Assim como eu disse hoje, é fato de que eles querem impedir qualquer voz contrária, e essa voz contrária é a direita, e se utilizaram da CPMI para isso. E é claro que o relatório tinha também algumas bizarrices, pormenores, mas que fazem um sinal, de que eles erraram em algo tão pequeno e por que não errariam nas coisas grandes e importantes, como, por exemplo, a citação do Bernardo Kister em uma audiência que sequer ele estava, nem presencialmente, nem remotamente, porque ele estava de lua de mel no Egito. Ou seja, é um relatório completamente descredibilizado por si só. Deputado, agora a gente abre a roda para as perguntas dos nossos comentaristas. Augusto Nunes. Boa noite, deputado. Também gostei muito do seu pronunciamento hoje, das sugestões que você fez, o que fazer diante do que diz o parecer. Eu também acho que o general Dias, por exemplo, injustamente demitido, Ele foi inocentado pelo relatório. Eu acho que ele devia ser premiado aí com a volta ao cargo, para reparar a injustiça e promovido talvez a marechal. Ele não fez nada e foi punido. Agora eu pergunto seriamente o seguinte: o que pode fazer a Câmara, o Congresso, enfim, para obrigar o ministro Flávio Dino a comparecer e falar
sobre todas as histórias em que ele se envolveu, principalmente o sumiço dos vídeos do que foi gravado no Ministério da Justiça. Augusto Nunes, obrigado aí pelas considerações e pela pergunta. Basicamente, a oposição ela tomou algumas medidas judiciais, que é o mandado de segurança, e nós fomos, inclusive, despachamos isso com a pessoa, né, competente, com a juíza competente, e que negou esse nosso pedido para ter acesso aí às câmeras e ter acesso à empresa, enfim, ir atrás daquilo que era nosso, né, por direito, nosso, eu digo, população brasileira, de ter acesso ali às câmeras que ajudariam, inclusive, a identificar os vândalos e, consequentemente, também os inocentes. Eu costumo dizer isso, mas com pesar, de que hoje não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. Então, se você colocar as suas esperanças no nosso ordenamento jurídico hoje, de fato, a gente não vai alcançar a justiça e muito menos a verdade. Hoje, se o juiz vai com a sua cara ou ele não vai com a sua cara, é algo completamente arbitrário e subjetivo as decisões que são tomadas hoje. Não é, afinal, a gente pode perceber por essa mesma decisão, onde, primeiro, nós pedimos as câmeras ao Dino, o Dino pediu dilação de prazo para a CPMI e depois disso ele disse que deveria pedir ao STF. O ministro Alexandre de Moraes solicitou a integralidade das câmeras e simplesmente depois ele enviou 4 de 185 câmeras que tinha no Ministério da Justiça, que poderia auxiliar nas investigações, ou seja, completamente parcial. E depois, as outras 181 câmeras simplesmente desapareceram. Ou seja, é uma guerra completamente assimétrica, porque eles possuem os poderes, né, de comando, eles possuem as posições estratégicas na sociedade para poder boicotar qualquer tipo de investigação séria. E nós vemos isso principalmente através do que o ministro Flávio Dino tem dito, né? Como, por exemplo, com relação à Polícia Federal, que tem um apreço muito grande pela sociedade, mas que com o ministro Flávio Dino à frente vai acabar perdendo a grande credibilidade que ela tem, porque, afinal de contas, né, abre aspas, a Polícia Federal está a serviço da causa do Lula. Então, fecha aspas, e isso é realmente preocupante. Então, eu lamento dizer que todas as medidas que poderiam ser feitas em âmbitos legais e jurídicos, a gente fez, mas existem coisas que fogem de fato da nossa capacidade aqui como parlamentar. Deputado, Ana Paula Henke, eu tenho uma pergunta também para você. Boa noite, Nicolas, parabéns pelo trabalho espetacular que vocês têm desempenhado na CPMI e também no Congresso. Deputado, queria perguntar o seguinte: depois do festival de mentiras e abusos que nós vimos nessa CPMI, não teria há alguma consequência legal para a relatora? Ela não deveria ser acionada na justiça? E se for acionada na justiça, que tipo de crime pode ter sido cometido pela relatora da CPMI, Elisiane Gama? Ela será, boa noite, Ana Paula Henkel, ela será sim acionada na justiça por abuso de autoridade. E nós deixamos isso muito claro, inclusive no nosso relatório, colocamos ali propostas também para que seja mudado internamente algumas questões que envolvem a CPMI, como, por exemplo, a preservação da minoria na CPMI. Afinal de contas, a CPMI é um instrumento da minoria, tanto também a questão da própria relatoria, para que não seja algo completamente parcial e ela se coloque no lugar de juíza e não de advogada ou acusadora, que foi isso que a senadora Elisiane Gama fez. Então nós, como oposição, a gente já preparou toda a peça e hoje também o delegado Ramagem disse isso e repito, né, ela será sim acionada na justiça por conta dessa parcialidade. E quero completar aqui a minha resposta com relação à oposição. Você disse aqui com relação ao nosso trabalho na CPMI e quero utilizar esse momento aqui também para poder deixar alguns pontos importantes com relação ao trabalho dessa CPMI. Ninguém fez nada sozinho e ninguém nunca fará algo completamente sozinho. E quero honrar aqui, né, os senadores, deputados, como por exemplo Marcos Rogério, Seife, Magno Malta, André Fernandes, Felipe Barros, delegado Ramagem, Marco Feliciano, tantos deputados
que de fato marcou, que estavam ali semana após semana, lutando contra a esquerda, ali naquela CPMI, lutando contra ministros poderosos, lutando contra judiciário e contra a mídia, que tem um poder hoje gigantesco de basicamente ditar tudo sobre a nossa realidade. Então, muitos podem falar, mas vocês saíram perdedores dessa CPMI. Na verdade, eu acredito que nós saímos vitoriosos, até mesmo porque eu vejo que a verdade ela não teria sido exposta, né? O rei está desnudado hoje, a gente jamais teria visto todas as incongruências da esquerda, as incoerências, as hipocrisias que foram feitas ali utilizando-se de uma situação de forma dolosa, que foi o 8 de janeiro. E eu disse que a pequena parcela da direita que entrou, que depredou, teve um erro crasso, né? São vândalos que erraram, achando que dominar o espaço físico estaria dominando o poder. E serve, obviamente, para abrir os olhos daqueles que talvez possivelmente um dia também já pensaram em fazer isso, de saber que o poder não diz respeito a um local físico, mas sim a um domínio, não maldoso, né, mas a um domínio de pessoas, onde cada pessoa vai estar numa posição estratégica. Então, hoje, a gente pode dizer que a verdade foi a CPMI da verdade, onde a gente conseguiu deixar claro que a esquerda movimentou muito para poder, primeiro, não abrir a CPMI, e também para poder, de todas as formas, esconder as omissões que aconteceram no dia 8. Ninguém jamais disse em autogolpe, né, no sentido de a gente provocou para poder... Claro que não. A gente, de fato, sempre disse o que é uma verdade, de que eles se aproveitaram dolosamente de um erro que baderneiros ali cometeram. Agora, lamento dizer que foi sequestrado, né, a CPMI, mas a verdade ela sempre vem à tona. Como eu disse hoje, né? O presente é deles, mas o futuro é nosso. Eu acredito que o que vai restar aqui dessa CPMI não vai ser o relatório, vai ser de fato os discursos, as defesas, como por exemplo do Argino Bedin, um senhor de 72 anos, que muito embora passou ali momentos, né, de chacota, de humilhação, mas que foi defendido ali pelo Brasil, através ali de nós, e também das pessoas que foram presas injustamente e que se não tivesse a CPMI, jamais elas teriam ali local para poder falar das injustiças. Não, voltou a conexão com o deputado. Enquanto eles estavam sendo ali quase que excluídos da sociedade, alguém mostrou que tem alguém que pode lutar por eles. E numa guerra como a gente está agora, batalhas são perdidas, batalhas são vencidas, mas eu acredito que foi um momento de muita experiência para nós como oposição e de poder representar a maioria do povo brasileiro. Então quero deixar aqui esse registro de dizer que, muito embora tenham sido batalhas difíceis, a gente sai vitorioso e mostrando que a verdade sempre prevalece. Perfeito, deputado. A pergunta agora é de Paulo Eduardo Martins. Boa noite, deputado Nicolas. Prazer tê-lo aqui. Quero parabenizá-lo pelo trabalho, a você e a todo o grupo. Eu sei como é difícil enfrentar o que vocês estão enfrentando, mas é muito importante que o façam. Você disse bem, a CPI, o governo usou a CPI para esconder muita coisa, mas conseguiu esconder no relatório. Não conseguiu esconder dos olhos do público, porque as informações, elas mesmo não no relatório, elas circularam, e isso já foi um grande trabalho. O general G. Dias, absolvido aí nesse relatório, ele vai ser reconduzido ao governo provavelmente, mas não onde ele estava. Vai para a Agência Nacional de Águas, já que ele é o general da Aguinha, e vai estar lá. Neste relatório horrível produzido pela senadora Elisiane Gama, que não serve para nada, né? Não serve nem para lixo, não serve para papel higiênico, porque ele já vem recheado daquilo que um papel higiênico deveria remover. Eu quero entender de você como você enxerga a recepção da casa, de um modo geral, a esse relatório. Porque a comissão pode aprovar, mas a gente sabe, a comissão você forma com grupos específicos, faz uma maioria que não necessariamente vai refletir o espírito da casa toda. E eu acho muito importante entender como é que a Câmara dos Deputados, como um todo,
tem visto esse episódio que é dos mais graves dos últimos tempos, inclusive no sentido de rebaixar a Câmara dos Deputados quando um Congresso, que é uma CPMI, né, uma comissão mista, produzir um documento tão irresponsável como esse. Boa noite, Paulo. O não indiciamento do G. Dias descredibilizou por completo o relatório. Óbvio, existem diversos outros pontos que já descredibilizam, mas esse foi o mais, assim, acredito que nem a mídia conseguiu esconder o quanto foi parcial isso. Até mesmo porque enquanto nós tivemos pessoas que nem foram ouvidas e foram indiciadas, como por exemplo Bolsonaro, nós tivemos pessoas que foram ouvidas, foi provadas a sua omissão, pessoas o acusaram, como por exemplo as trocas de mensagem entre o Saulo da ABIN e o G. Dias, onde ele manda uma mensagem 8 e pouca da manhã, no dia 8 de janeiro, e ele fala o seguinte, o G. Dias manda para o Saulo: teremos problema. E ainda assim ele não estava indiciado no relatório. Então a Câmara e os deputados recebem de fato como um relatório descredibilizado. E a mídia, obviamente, jamais vai dar o braço a torcer nisso, mas como você bem disse, Paulo, o relatório pode estar ali, mas ele não é capaz de esconder a realidade. E a realidade é uma só, que houve uma omissão, houve um aproveitamento doloso de uma situação errada, de uma situação criminosa, e infelizmente a gente teve uma CPMI que não fez o seu papel investigativo pleno. Pelo contrário, foi totalmente seletivo. Afinal de contas, você tem uma diferença absurda entre as convocações do governo e as nossas convocações. Se eu não me engano, foram 25 do governo e apenas 4 de nós, oposição. Então, nós não ouvimos, por exemplo, nenhum vândalo, que eram as pessoas que foram não somente agentes, mas também testemunhas oculares do que aconteceu. Nós não ouvimos praticamente a maioria das pessoas que foram indiciadas. Você tem a Carla Zambelli sendo indiciada, sendo que o episódio que ela foi envolvida foi do ano passado, com um hacker, e utilizaram um hacker que é uma pessoa condenada, é uma pessoa que a Polícia Federal já disse que é um estelionatário mentiroso e que não há, portanto, nenhuma veracidade ou substância na palavra dele para poder indiciar Bolsonaro com relação ao encontro deles. Agora, se foi feito isso, levando em consideração a veracidade de um mentiroso, também deveria valer a parte que ele fala a respeito das urnas eletrônicas e a insegurança que há. Afinal de contas, abre aspas, uma pessoa poderia mudar toda a eleição aqui do nosso Brasil, fecha aspas, que foi isso que Delgatti disse. Ou seja, o relatório, de fato, como o senhor disse, não passa de um mero papel higiênico e, como eu disse hoje, uma água de salsicha, né? Não serve, de fato, para absolutamente nada. Deputado, quero registrar que quase 75 mil telas estão exibindo o Oeste Sem Filtro neste momento, acompanhando essa entrevista. Quero agradecer muito a sua disposição, o seu tempo de conversar conosco nesta quarta-feira. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite, até uma próxima. Obrigado, quero agradecer a todos vocês, a audiência, dizer que nós estamos aqui, né, como parlamentares, para, acima de tudo, poder representar e dar voz às pessoas. Não subestimem o poder da fala. É através da fala que você convence, é através da fala que você escuta e talvez chora, ou fica alegre, ou você se arrepende. Então saiba que foi através de discursos que de fato mudam o mundo. Desde o Martin Luther King, né, eu tenho um sonho, desde os discursos históricos do Winston Churchill, defendendo o ataque e o combate aos nazistas, e acredito que nós temos feito esse papel. E uma virtude que nós precisamos ter é a paciência, não uma paciência passiva, mas uma paciência ativa que fala, mas sabendo que para poder construir algo demora. Eu sei que para destruir pode ser um pulo, mas para construir algo demora. E eu acredito que a direita tem construído esse caminho, compreendendo que o poder não vem de uma eleição, que o poder não vem de simplesmente ocupar cargos políticos, mas sim de ocupar toda uma sociedade, porque a esperança não é um ser humano, a esperança não é um político, mas a esperança é a soma de todos nós. Eu acredito nesse Brasil.